Você já percebeu que só estudar inglês usando gramática, estrutura, vocabulário não tá resolvendo muita coisa, né? Você também já percebeu que só ficar se expondo, assistindo filme legendado, ouvindo, também não tá trazendo o resultado que você gostaria, né? Pois é. Você sabe o que tá faltando pra você? Pra você conversar com naturalidade, com confiança, pra você ter orgulho do seu inglês? Tá faltando você treinar os seus ouvidos do jeito certo, junto com a sua fala. E não é separado, não. É os dois juntos. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui de hoje. Mas aí você me fala assim: como é que eu vou treinar a minha fala se eu não tenho com quem conversar? E acredite, até nós que somos teachers passamos por isso, tá? A gente não tem muito com quem praticar, se a gente não tem um amigo estrangeiro pra gente conversar, a gente acaba não praticando também. E para resolver esse seu problema, pra você não ter nenhuma desculpa, eu vou te dizer como é que você vai treinar o seu speaking, a sua pronúncia, a sua fala, mesmo fazendo isso sozinho. É uma técnica relativamente simples, que quando você vê, você vai pensar assim, gente, era só isso. Mas ela é muito prática e poderosa. E você vai ver que em poucas semanas, colocando essa técnica em ação, a sua fluência, a sua confiança e a sua pronúncia vão melhorar muito. E, logicamente, o seu listening também, porque eu tô falando que só ouvido separado de fala não funciona, só fala separado de ouvido também não funciona. Então, nós vamos treinar as duas coisas juntas. Are you ready? Let's go! Eu não sei se você me conhece, talvez sim, talvez não, mas se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Carol Gomes. Sou teacher há 14 anos, sou especialista em alfabetização em inglês, já fui teacher do que eu chamo do tradicional, que é o inglês que a gente encontra por aí, e hoje eu tô aqui nesse canal para ensinar adultos a falar inglês sem medo de errar a pronúncia, tá? É isso que eu faço. Eu tenho um curso chamado Pronunciation Formula, em algum lugar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, você encontra o link para conhecer mais, e eu tirei uma estratégia das que eu uso lá dentro do Pronunciation Formula para compartilhar com você, tá? Não sei se você já ouviu falar na estratégia chamada Shadowing, provavelmente sim, né? É ela que eu vou usar aqui com você hoje, eu vou te ensinar como usar, mas tem um segredinho por trás. Vamos dizer que eu tô dando um upgrade no Shadowing para que você consiga evoluir de forma ainda mais significativa. Então vamos começar. Para ter certeza que estamos todos na mesma página, eu quero começar te dizendo o que é shadowing, né? Eu disse que as pessoas falam por aí sobre shadowing, mas pode ser que você nunca tenha ouvido falar. E eu quero te dizer o que é. Como a própria palavra diz, shadowing, a parte de shadow, é sombra mesmo, tá? Imagina que você está fazendo a sombra de uma pessoa. Você faz exatamente os mesmos movimentos, tudo que a pessoa faz, né? Então, fazer shadowing é isso. Só que você vai se preocupar em imitar a voz da pessoa, o ritmo, a entonação, a pronúncia. Então você vai imitar o que a pessoa está falando ou o que a pessoa está cantando, tá? Porque você pode usar shadowing assistindo uma série, assistindo um documentário, por exemplo, assistindo um TED Talks, assistindo um filme, ouvindo uma música, assistindo uma live, não sei. Qualquer coisa que você consiga repetir o que a pessoa está fazendo para praticar a entonação, a pronúncia, a naturalidade, as conexões que os americanos fazem. E o ideal é que você faça isso com um nativo. Por quê? Porque quem vai te dar um exemplo mais real, mais genuíno da conversação na língua inglesa mesmo. Sabe quando a gente canta junto com a música, uma música que a gente sabe, a gente não se preocupa com o significado, nem com a gramática, nem com a estrutura, a gente só canta, né? Fazer shadowing é isso. Você não vai se preocupar com o significado, com o termo que está sendo usado, com a estrutura, com o tempo gramatical, não. Você só está praticando o seu listening e a naturalidade do seu speaking. E isso faz muita diferença para o seu cérebro captar as nuances, as características sonoras da língua inglesa, principalmente as que não existem no português, principalmente porque você provavelmente é adulto, então o seu cérebro já está muito acostumado com o repertório da língua portuguesa, mas ele precisa se adaptar a esse repertório da língua inglesa. E com o shadowing você começa a fazer isso e vai percebendo como certas frases, certas expressões se tornam naturais para você de tanto que você se expõe e repete, que seria a prática, né? Só que às vezes a gente tenta usar shadowing do jeito errado, de uma forma mais
vamos dizer assim, desafiadora, mais difícil do que você pode nesse momento, e se torna frustrante. E aí, o que que a gente, como adulto, faz quando a gente se frustra com algo, a maioria de nós? A gente desiste, a gente para, a gente pensa que não é pra gente, né? Então, para evitar que isso aconteça com você, eu quero te dar o passo a passo de como você vai usar essa estratégia para alavancar, para desenvolver a sua fluência e para te entregar aquilo que você quer, tá? Então, primeiro de tudo é você não começar com algo desafiador demais, difícil demais, porque você ainda tá se acostumando com a estratégia. E aí eu gosto de uma metodologia, vamos dizer assim, pra gente usar dentro de shadowing, que é easy to hard imitation. Easy to hard imitation. Por que easy to hard? Porque você vai evoluindo à medida que você se sente confiante e confortável com o que você está fazendo. E é essa metodologia que eu quero compartilhar com você aqui, tá? Então a gente vai começar com a etapa easy, obviamente. O que é feito nessa etapa que é a primeira? Você vai pegar frases curtas, de preferência que você já conheça, tá? Para ficar mais fácil a questão dos sons, a questão das palavras. Então você pega frases curtas e começa a repetir essas frases imediatamente depois de ter ouvido, tentando imitar o máximo possível a entonação, o ritmo, a respiração, tudo que aquela pessoa que você está imitando está fazendo, tá? Então vamos supor que eu esteja ouvindo alguém conversando numa série e a pessoa chega e fala: Hi, how are you? Desse jeito. Hi, how are you? A minha ideia é eu ouvir isso e repetir logo depois, tá? Então não precisa ser nada que eu decorei, eu não preciso nem ouvir mais de uma vez. Eu ouço e repito. Hi, how are you? Simples assim. E aí eu vou seguindo. E aí vamos supor que a pessoa fala I'm so tired. E eu vou e falo I'm so tired. E assim por diante, tá? Então essa é a etapa 1. Pega frases curtas que você consiga lembrar e perceber e repetir todas as características sonoras e faz a repetição, tá? E aí você escolhe as frases que estejam dentro de uma série que você gosta ou de um documentário interessante que você esteja assistindo e faz a repetição. Beleza, até aí tudo normal, shadowing que a gente conhece já como shadowing padrão. Depois que você estiver confortável com isso, a gente vai para a etapa número 2. A gente vai para um nível médio, tá? Um nível de dificuldade média. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai pegar frases mais longas, tá? Então, hi, how are you? É muito simples. Você vai pegar as frases mais longas para você conseguir dominar, praticar características ainda mais diferentes e mais desafiadoras para você. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa fala, I'm looking for a new book to read this weekend. I'm looking for a new book to read this weekend. E vê como que de propósito eu parei? I'm looking for a new book to read this weekend. Se eu tenho que fazer shadowing dessa frase, eu vou dar a mesma parada, eu vou usar o mesmo ritmo, a mesma entonação. Então a pessoa fala, I'm looking for a new book to read this weekend. E eu vou repetir do mesmo jeito. I'm looking for a new book to read this weekend. Inclusive, se você quiser, você pode repetir aí enquanto eu estou falando, tá? Vamos fazer esse exercício? Ó, I'm looking for a new book to read this weekend. Again, I'm looking for a new book to read this weekend. Eu usei conexões. I'm looking for a new book. Eu falei for to read this weekend. Conectei tudo, né? Da forma que eles falam naturalmente. Eles não falam I'm looking for a new book to read this weekend. Não é assim que eles falam. Eles falam de forma mais acelerada. E é com shadowing que a gente consegue pegar essas características, se acostumar com isso, treinar os nossos ouvidos e a nossa boca também, tá? Então essa é a parte de dificuldade média. Eu sugiro que você gaste mais tempo nessa fase e vai treinando vários tempos gramaticais, muito vocabulário, tipo de entonação diferente. Você pode tentar imitar pergunta, afirmação, surpresa. Inclusive eu tenho uma live aqui, eu vou deixar aqui no card, uma live sobre o jeito certo de fazer perguntas em inglês, a entonação que a gente usa, porque não é igual ao português. Em português a gente tem uma entonação só, mas em inglês, se a pergunta com what, who, where é um tipo de entonação. Se a pergunta que a pessoa tem que responder yes or no, é outro tipo de entonação, tá? Então, se você quiser, clica aqui no card ou na descrição do vídeo, assiste a live que você vai perceber também que a gente precisa corrigir, lapidar, vamos dizer assim, a nossa comunicação em inglês. Mas, então, use variadas estruturas, entonações, ritmos com vocabulário diferente e faça o treino, gaste mais tempo aqui, tá? Percebeu que você tá dominando? Já sabe o que fazer exatamente, tá? Fera no negócio?
Vamos para o nível mais difícil, vamos para o hard level. Se você jogou videogame na sua adolescência, na sua infância, você sabe que a gente tinha easy, medium, hard, né? E a gente sabia que o hard era hard mesmo, né? Então vamos pro hard. O que é a parte do hard? Que aí começa a ficar um pouco diferente, vem para essa metodologia diferente do que a gente tem, que a gente é ensinado como shadowing. Você vai pegar uma parte maior daquela conversa, daquele discurso, daquele filme, não sei. Mas você vai pegar uma parte, pode ser até uma pequena história, tá? Porque a ideia aqui é te desafiar. Então você vai pegar uma parte maior, mas uma parte que você consiga lembrar o conteúdo. Você não precisa, de jeito nenhum, lembrar palavra por palavra. Você precisa lembrar o conteúdo. E aqui tem uma observação. Precisa ser em um nível de conversa que você entenda a estrutura, o tempo gramatical, o vocabulário, porque você vai ter que usar as suas próprias palavras para recontar isso que você ouviu. E aí entra a cereja do bolo, o retelling, que é o que a gente normalmente não tem na prática do shadowing. O shadowing tradicional vai até o último nível que eu te falei, o medium, que é só você repetir. Nessa parte aqui, com essa cerejinha, com esse macete, vamos dizer assim, você vai praticar o seu speaking, que é o que normalmente a gente não faz quando a gente não tem um parceiro para fazer isso. Então, o que você vai fazer com retelling? Primeiro de tudo, o que é retelling? Retelling é recontar. Você recontar algo que você ouviu, recontar um caso, recontar uma piada, uma história, um acontecimento, recontar. Então, o que você vai fazer? Você vai ouvir no nível que você tem, tá? Inclusive, se você não sabe o nível que você tem, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link. Não é nada meu, tá? Não tem nada a ver. É só um site que eu gosto de indicar para os meus alunos fazerem teste de nivelamento. Existem vários sites, eu gosto desse. Você clica lá, responde umas perguntas e eles vão dar para você o seu nível, tá? Não é tipo um resultado absoluto, aquele site falou que eu tenho esse nível, mas outro falou que eu tenho outro. Eles dão uma média, logicamente, né? Então, mas dá pra você saber se você é nível A1, A2. Inclusive, se você estuda inglês, hoje, no seu livro, principalmente se for livro internacional, provavelmente lá atrás tem o nível que você tá. Se você não tem isso no seu livro, pergunta pro seu teacher, pra sua teacher, pra escola onde você estuda, qual é o seu nível de inglês pra você conseguir praticar direitinho. Porque aí você pode colocar aqui no YouTube, por exemplo, shadowing pra nível B2. Ou você pode colocar pequenas histórias pra nível B1. Porque aí você vai ter como praticar, tá? Você vai ter o que ouvir para você praticar. Mas aí você escolheu o áudio que você quer, que você entende, que você vai conseguir recontar, e você vai tocar parte desse áudio, aquela parte que você consegue lembrar, tá? Depois disso, você vai fazer o quê? Recontar com as suas próprias palavras aquilo que você ouviu. Quer um exemplo? Olha só. Vamos supor que eu tô ouvindo alguém contando e essa pessoa contou assim, ó. Yesterday, I went to the park with my best friend. We played soccer, had some ice cream, and then we went home. Ok? Simples. Yesterday, I went to the park with my best friend. We played soccer, had ice cream, and then we went home. Or we went back home. Ok? Beleza. Eu vou pegar essa parte e eu vou recontar do meu jeito, do jeito que eu consigo, tá? E aí, o que você vai estar fazendo? Você vai estar processando vocabulário, você vai estar processando pronúncia, você vai estar processando tempo gramatical. E aí, como que você faria? Vamos supor que isso foi falado por um homem, tá? E eu posso dizer assim, ó. The boy said that he went to the park yesterday with his best friend. There, they played soccer, had some ice cream, and they went back home. Tá vendo como que eu tive que fazer mudanças? Porque eu estou falando de algo que alguém falou, mas que eu estou processando o mesmo vocabulário que ele usou, o mesmo tempo verbal que ele usou. Percebe? Então, isso é o que vai fazer você praticar o seu speaking com intenção, como se você estivesse conversando com alguém. Vai além de praticar as características sonoras da língua inglesa. Se você não tem com quem conversar, converse sozinho, mas converse, porque você vai estar pronto para aquela oportunidade que você tanto espera para conversar com um nativo, que eu sei que você espera, porque eu esperei muito também. Inclusive, se você quer saber, a primeira vez que eu conversei com um nativo, eu tinha talvez uns 20 anos. Foi na época, no auge da música do Michel Teló, Assim Você Me Mata. Você lembra, né? No auge dessa música. E por que eu sei? Porque eu conversei com um cara de... Como que é, gente?
da Bélgica, que nem se caracteriza como um nativo da língua inglesa, né? Mas ele não sabia falar português. E eu sei disso porque ele veio para minha cidade, eu sou de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e a gente tinha todos os anos, tradicionalmente, uma festa agropecuária que se chamava Expo 7. E nesse ano, Michel Teló viria e cantaria, né, obviamente, essa música. E como estourou no mundo inteiro, ele sabia essa música específica do Michel Teló, então me lembro dessa característica por causa disso. Mas foi a primeira vez que eu tive que conversar com alguém que não sabia português. E eu não sabia a língua dele, né? A língua materna. Então, se a gente não conseguisse falar inglês, a comunicação não ia acontecer. E foi a primeira vez que eu tive certeza que eu sabia falar inglês. Porque antes eu só tinha conversado com teachers, né? E teachers que são brasileiros e que respeitavam ou entendiam os meus erros de pronúncia, de estrutura, de tudo. E aí foi a primeira vez que eu senti como, wow, I really speak English. Porque eu consegui me comunicar, eu conheci ele numa festa, depois eu levei ele para essa festa agropecuária, inclusive de ficar responsável por ele, né? Porque eles são meio avoados, assim, não entendem todos os perigos do Brasil, vamos dizer assim, e foi muito legal. Então essa foi a minha primeira experiência com alguém que não falava português. Inclusive, se você tem a sua primeira experiência com alguém que você tinha que conversar em inglês, como eu, conta aqui que eu quero saber qual foi a sua experiência, tá? Mas a gente espera por esse momento, quando a gente tá aprendendo inglês, né? Então, se você faz esse tipo de estratégia que eu tô compartilhando com você, você vai ficar muito mais confiante e muito mais preparado para quando esse momento chegar. E aí, sabe o que é engraçado? Quando você perceber, você já está dominando padrões mais complicados, mais complexos, que nem são muito dentro, parecidos com o que a gente tem em português, né? E coisas que para você pareciam um bicho de sete cabeças vão se tornar coisas naturais. E quando você vê, você tá falando do mesmo jeito que eles falam, com a mesma entonação, e enfim, de forma muito mais natural e muito mais segura e sem medo de errar, tá bom? Que é uma coisa que adulto tem muito. Tá, mas como que você vai colocar isso em prática no seu dia a dia? Então, primeiro vamos lembrar do passo a passo. Você vai começar com frases simples que você consegue ouvir e repetir, ouvir, repetir, ouvir e repetir. Presta atenção na pronúncia, na entonação, no ritmo e repita tudo. Até a respiração você tem que fazer, tá bom? Passou dessa fase, vai para a fase que é nível médio de dificuldade. Você vai pegar frases maiores e repetir seguindo a mesma coisa. Ritmo, entonação, a naturalidade com que ele tá falando, as conexões, beleza. Se você tiver dificuldade, você pode fazer com legenda, tá? Você pode ouvir com a legenda, em inglês, obviamente, né? Com a legenda do que ele está falando, porque a ideia aqui não é aumentar vocabulário, aprender, não. A ideia é treinar listening e speaking, beleza? Treinar vocabulário, treinar gramática, são outros exercícios, são outras atividades. E aí, tá dominando essa parte aqui, você vai para a parte do retelling, respeitando o seu nível. E eu devia até ter falado isso, vou falar isso agora. Por que respeitando o seu nível? A frase que eu usei de exemplo aqui, yesterday I went to the park, tanana, tanana. Eu usei uma frase no passado. Se você ainda não está no nível de falar frases no passado, você não vai conseguir nem entender o que a pessoa está falando e nem repetir, nem replicar, né? Então precisa ser naquele nível que você domina. Precisa esperar para você ter um nível mais avançado para conseguir? O ideal é que não. Mesmo que você faça as coisas simples com o nível que você tem. Então vamos supor que você está no nível mais básico, que você só sabe conversação de coisas do dia a dia. Você pode ouvir uma pessoa falando assim, I'm so sad because I lost my dog. Something like this. Bem simples, né? I'm so sad because I lost my dog. E aí você pode dizer, e eu nem vou mudar aqui, fazer as mudanças gramaticais que a gente deveria fazer, porque senão é foco, tá? Mas você pode falar assim, she said she is sad because her dog is lost. Ok? Porque seria reported speech, eu teria que mudar essa frase aqui, mas esse não é o objetivo, tá? Então, você consegue falar, she is sad because her dog is lost. Simples, eu usei verb to be, né? Então dá pra fazer isso desde o começo. O ideal é que você faça para que você se acostume desde o nível básico, para que quando você chegar no nível mais difícil, seja, como a gente diz aqui, meu pai fala muito isso, fichinha pra você. É quando uma coisa é fácil demais, é uma fichinha pra você, tá? Então, depois você vai para a parte do retelling. E o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você faça isso de forma diária. E pode ser 5 minutos que seja. Sabe aquele momento em que você vai no banheiro e senta lá e vai mexer no Instagram? Você não vai mexer no Instagram. Você vai pegar um vídeo
durante 5 minutos e durante o tempo que você está ali no banheiro, você vai fazendo as repetições que você tem que fazer. Isso já é suficiente. Eu não quero que você estude 1, 2 horas por dia, porque eu sei que você não tem esse tempo. Se você estudar 5, que seja 10 minutos por dia, já vai fazer muita diferença para você, para o seu listening, para o seu speaking e para tudo mais que você precisa ter para se comunicar. Combinado? Então eu queria muito que você fizesse isso, tá? Treina, faz, sei lá, durante 1 semana, durante 2 semanas e depois volta aqui e me conta. Conta aqui nos comentários como é que tá sendo. Fez sentido pra você? Melhorou mesmo ou não? Não fez sentido não, Carol, não tá dando certo. Eu acho que eu tô fazendo errado. Vem aqui e me conta. Eu vou gostar muito de saber que você tá aplicando na sua vida e principalmente que você tá tendo resultados, tá bom? E se você é do tipo que não gosta de fazer as coisas sozinho, que gosta de ter acompanhamento, que gosta de ter feedback, que gosta de ser teacher, here I am. Se você quiser ser meu aluno, como eu falei no começo dessa aula, eu tenho o Pronunciation Formula, que é um curso que foca em pronúncia, tá? Sim, eu ensino toda a parte fonética, toda a parte dos sons, que a gente não aprende no método tradicional. Eu também te ensino sobre shadowing, sobre connected speech, que é quando a gente conecta as palavras, sobre ritmo, sobre entonação, tudo que você precisa para ter segurança na hora de se comunicar oralmente em inglês. E, obviamente, a gente trabalha listening, porque não tem speaking se não tiver listening, né? Então, esse é o Pronunciation Formula. Dentro do Pronunciation Formula, eu uso a metodologia Speak, que foi a metodologia que eu desenvolvi para fazer com que você fale inglês sem medo de errar a pronúncia em 6 semanas. E se você tiver interesse, quiser saber mais, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá também no primeiro comentário. E aí você vai clicar nesse link e ir para a página do Pronunciation Formula e lá eu tenho uma aula para você te explicando mais sobre pronúncia, sobre por que a gente tem dificuldade, quais erros que brasileiros normalmente cometem e o que você precisa fazer para resolver esses problemas e para se comunicar da forma que você tanto quer, tá bom? E também tem todas as outras informações sobre o Speak Method e o Pronunciation Formula. Então, se esse é um interesse seu, se você quiser o meu acompanhamento, é só clicar no link, vem comigo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou lá na página do Pronunciation Formula, tem um link para você conversar com o WhatsApp da minha equipe. Então você pode clicar lá, conversar com eles e, quiçá, conversar comigo, porque dependendo da dúvida que você tem, sou eu mesma que respondo, principalmente se for dúvida pedagógica, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo na semana que vem pra gente falar mais sobre estratégias para que você fale inglês sem medo de errar a sua pronúncia. Thank you very much and see you!